Fala, Nerd, beleza? Vamos aqui para mais uma questão aqui de inglês. A gente está resolvendo as 180 questões para mostrar como que eu acertei 170 das 180, beleza? E o mais importante é como que eu fiz, né? Olha aqui, ó. Todos os macetes possíveis aqui, todos os detalhes eu vou entregar aqui para você nessas 180 questões. Então, já se inscreve aí, né? Aperta o sininho aí porque eu vou soltar uma questão por dia até chegar antes do Enem 2025. Tranquilo? Então, vamos lá. Olha aqui, uma das coisas que eu uso bastante é entender a fonte aqui, ó. A fonte do texto. Aqui tá falando, ó, La Fronteira, de New Mestiça. Ou seja, eu pensei, cara, é México, né? Já começa a vir algumas coisas na minha cabeça. Não lembro exatamente se foi nessa ordem a primeira coisa que eu olhei, mas é uma coisa que às vezes te dá uma pista do que a questão vai falar ou de qual que é a resposta correta, beleza? Então vamos lá. Primeiro a gente sempre começa pelo comando. O problema abordado nesse texto sobre imigrantes, ó, imigrantes, México, ó, os rabiscos aqui são muito importantes, né? Residentes nos Estados Unidos diz respeito aos prejuízos gerados pelo. Eu ultimamente tenho tentado sempre ler primeiro o comando, depois as alternativas, depois eu vou pro texto, depois comando de novo e depois as alternativas. Então vou fazer isso aqui também. Ah, lógico que já tá escrito aqui a resposta, né? Mas eu faço nessa ordem. Repúdio ao sotaque espanhol no uso do inglês. Resignação diante do apagamento da língua materna. Escassez de oportunidades de aprendizado do espanhol. Choque entre falantes de línguas distintas de diferentes gerações. Concorrência entre as variações linguísticas do inglês e as do espanhol. Ah, professor, qual habilidade você acha que é essa? Não saiu os microdados ainda. Não saíram os microdados ainda. Não tem a menor necessidade aqui para acertar essa questão. Eu não vejo nenhuma necessidade de saber qual que é a habilidade. Não me preocupo com isso em nenhum momento aqui. Eu tô lendo aqui qual é a habilidade, qual é a habilidade. Não passa isso na minha cabeça, tá? Se você não sabe o que é habilidade, vai ter. Eu tô rindo aqui porque tô falando isso em vários vídeos, né? Que é extremamente importante. Mas vai ter aqui um vídeo no primeiro comentário fixado aqui, que você pode assistir gratuitamente. Um vídeo que eu resumo quase 10 anos que eu tenho de experiência de tudo que é mais importante para o Enem, inclusive as habilidades e competências, beleza? Mas nessa aqui, para mim, como estudante aqui, né, que eu também sou, eu não tenho a menor necessidade de saber qual que é essa habilidade, tranquilo? Aqui também tem um outro detalhe, ó, já que a gente tá falando de macetes aqui, né? Quando eu escrevo triângulo, significa que para mim é uma questão fácil. Bolinha é uma questão média e quadrado é uma questão difícil. Todas as questões eu tento categorizar, porque às vezes eu vou revisar alguma coisa assim, daí eu vou revisar qual primeiro. Primeiro as fáceis, né? Por quê? Porque são mais importantes pro TRI, eu não posso errar as fáceis. Depois as médias, depois as difíceis. Óbvio que se tem alguma que eu já sei que eu tenho dúvida, eu escrevo lá voltar e tal, daí eu volto direto nela. Mas depois a gente conversa sobre isso quando for o caso. Então vamos lá, eu vou tentar ler em português aqui, porque eu tenho uma certa vergonha de ler inglês. Eu lembro de ter sido, tipo, capturado, né? Ter sido pego falando espanhol nas férias, recesso, sei lá. Eu lembro de ter sido mandado pro canto da sala de aula pra talking back, não sei o que que é isso, por causa do professor ângulo, não sei o que que é isso, quando todos. E é importante você saber que eu não sei tudo, né? E também, assim, o importante é ter uma visão geral do texto. E, lógico, dependendo da questão, tipo, aqui, se eu soubesse que era accents, que é sotaques, né? Já me ajuda bastante. Mas se eu vou entendendo o texto, às vezes eu consigo deduzir o que é aquela palavra sem me preocupar com cada uma das palavras, né? Ah, eu estava tentando fazer. Eu estava tentando fazer. Ah, eu estava tentando era falar com ela como pronunciar meu nome. Você, se você quer ser americano, você tem que falar americano. Opa, né? Falar americano, não é inglês. É tipo assim, a gente fala, você tem que falar brasileiro. Se você quer ser brasileiro, você tem que falar em brasileiro. Se a gente quiser falar
isso para um, sei lá, um venezuelano que vem para o Brasil, um haitiano, que é muito comum ter imigração de vários povos, mas esses dois são bastante comuns pro Brasil. Daí você fala assim, ó, não, você quer ser brasileiro, você tem que falar em brasileiro, não em português, né? Que eles deveriam falar inglês aqui. Então já me acende aqui a letra A. Se você não gosta, vai embora pro México. Ah, beleza, entendi, né? Eu quero falar inglês. Opa, inglês ou americano, né? Minha mãe falaria. Tarará, eu falo inglês como um mexicano, né? Então, beleza, né? Daí, vou finalizar aqui porque tô passando vergonha aqui, né? Mas, ó, eles supõem, a suposição deles de get rid, eu acho que é tipo se livrar, né? Dos nossos sotaques. Beleza? Então, eu leio mais ou menos assim, eu não tô preocupado com todos os detalhes, eu quero entender o contexto maior. E lógico, se precisar, daí eu vou ter que pensar no detalhe mesmo. Pô, o que ele quis dizer? Cadê aqui que eu falei aqui? O que ele quis dizer com talking back? Vamos supor que uma das alternativas, né? Acho que foi até a questão 2 da prova azul aqui. Ele falava, não, o que é instead of? E aqui seria talking back, por exemplo. Pô, daí eu tenho que saber. Ou pelo menos eu vou me esforçar muito dentro daquele contexto, o que ele quis dizer. Mas aqui não. Ele tá falando várias coisas, eu vou pegando várias pecinhas para montar o quebra-cabeça. Beleza? Então aqui ele tá repudiando, né? Ó, o problema abordado, lê de novo. Nesse texto sobre os imigrantes residentes nos Estados Unidos, diz respeito aos prejuízos gerados pelo repúdio ao sotaque espanhol no uso do inglês. Eles estão repudiando isso mesmo, né? Não está falando de outros problemas. Resignação diante do apagamento da língua materna? Não tem uma resignação, né? O problema abordado nesse texto sobre imigrantes residentes nos Estados Unidos diz respeito aos prejuízos gerados pelo ou pela resignação, né? Pelo repúdio ao sotaque, né? Resignação é tipo uma desistência, né? Tipo, eu aceito do jeito que for. E não vejo isso aqui. Escassez de oportunidades de aprendizado de espanhol. Também não tá falando nada disso, né? Tá falando do cara que fala inglês sendo mexicano, né? Choque entre falantes de línguas distintas de diferentes gerações. Também não. Isso aí seria tipo, o bisavô tá falando com o avô, daí o cara fala cara. Oh, não é pra falar cara. Você tá falando muita gíria e tal. Não tem nada a ver com isso. Tá falando de, você já sabe. Concorrência entre as variações linguísticas do inglês e as do espanhol. Concorrência entre as variações linguísticas do inglês e as do espanhol. Tipo assim, as variações linguísticas do inglês, para mim, é outra coisa, né? Variação linguística poderia ser, tipo, o inglês do oeste, o inglês do leste, o inglês do cara que tá na cidade, o inglês do cara que tá lá no campo, o inglês e por aí vai, né? É como se fosse aqui português do nordeste, português do sul, português do norte, português do sudeste, né? Totalmente diferente não, mas tem as variações, né? As variantes. E eu não vejo isso aqui, não tá falando disso, né? Tá falando do sotaque aqui, né? Ou até se não falasse explicitamente de sotaque aqui na alternativa, mas falasse assim, da pessoa que não fala, digamos assim, corretamente o inglês americano, né? Por exemplo, falar assim, deixa eu até ficar grande aqui. Se eu vou lá pra Portugal e eu falo, o cara percebe que eu sou brasileiro, às vezes ele pode ter um preconceito comigo, mesmo não em relação ao sotaque, mas às vezes em relação a alguma palavra que eu uso, né? Algum tipo de linguagem, né? Ele vai ter um preconceito comigo. E poderia ser aqui também, eu não tenderia a achar ruim uma alternativa dessa. Mas aqui falava especificamente de sotaque, que tinha aqui no texto, né? E é outra coisa que eu tento focar muito, né? Trazer coisas concretas do texto para marcar uma alternativa, beleza? Então, uma questão aqui que eu achei fácil, tô gastando aqui 10 minutos para explicar, porque eu não tô preocupado com o tempo. Eu tô realmente te mostrando tudo que eu penso aqui, tudo que passou pela minha cabeça, eu tô tentando te mostrar, beleza? Então, o que você tem que fazer? Se inscreve aqui, não perde essa oportunidade, 180 questões aqui, que eu vou soltar uma por dia, pra gente finalizar todas as questões até antes do Enem 2025, beleza? E se você curtiu, tem um vídeo aqui no primeiro comentário fixado que eu resumo 10 anos que eu tenho de experiência
de tudo que é mais importante para eu chegar nessa marca de 170 acertos e para você chegar também, beleza? Tudo que é mais importante de verdade para o Enem vai estar nesse vídeo. Forte abraço, até a próxima.